Você sabia que a Bíblia fala sobre a importância de tratar os animais com justiça e até mesmo sobre a responsabilidade de ajudar o boi do seu vizinho a se levantar, e sobre um ritual solene de bênçãos e maldições proclamados sobre 2 montanhas? Pois é, o livro de Deuteronômio está cheio de leis e histórias fascinantes, que revelam muito sobre o caráter de Deus e o que ele esperava de seu povo. Hoje, vamos mergulhar fundo nos capítulos 25 a 28 e descobrir lições valiosas para a nossa vida. Olá, queridos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de leitura bíblica em um ano. Se você ama estudar a palavra de Deus e quer continuar essa jornada conosco, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum vídeo novo. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares, para que mais pessoas sejam abençoadas. Vamos começar pelo capítulo 25 de Deuteronômio. Este capítulo apresenta uma série de leis diversas que regem a vida social de Israel. Começa com a administração da justiça. Se houvesse uma disputa, os juízes deveriam julgar, declarando o justo como justo e o culpado como culpado. E se a punição fosse o açoite, o número de chibatadas não poderia passar de 40, para não humilhar a pessoa excessivamente. Veja o cuidado de Deus com a dignidade humana, mesmo na punição. Logo em seguida, vem um versículo muito conhecido, citado pelo apóstolo Paulo: não amordace o boi enquanto ele pisa o grão. Isso mostra uma preocupação com o bem-estar animal. O animal que trabalha para produzir o alimento tem o direito de se alimentar do fruto do seu trabalho. Paulo usa isso como uma analogia para defender o sustento daqueles que trabalham na obra do Senhor. É um princípio de justiça e recompensa pelo trabalho. O capítulo continua com a lei do levirato. Se um homem morresse sem deixar filhos, seu irmão deveria se casar com a viúva para dar continuidade ao nome e à herança do falecido. O primeiro filho desse novo casamento seria considerado filho do irmão que morreu. Se o irmão se recusasse, havia uma cerimônia pública de vergonha, onde a viúva tirava a sandália do pé dele e cuspia em seu rosto. Isso era levado muito a sério, pois a continuidade da família e da linhagem era fundamental na cultura israelita. Outras leis incluem a punição para uma mulher que, numa briga entre homens, agisse de forma imprópria para defender seu marido. A mão dela deveria ser cortada, sem piedade. Isso reforça a ordem e o decoro social. Também há uma ordem para que os israelitas tivessem pesos e medidas justos e honestos em seus negócios. A desonestidade no comércio era vista como uma abominação ao Senhor. Deus se importa com a nossa integridade em todas as áreas, inclusive nas finanças e nos negócios. Por fim, o capítulo termina com uma ordem para que Israel se lembre do que os amalequitas fizeram quando eles saíram do Egito. Eles atacaram os mais fracos e cansados por trás, sem temor a Deus. Por isso, Deus ordena que a memória de Amaleque seja apagada de debaixo do céu. É uma lição forte sobre as consequências da crueldade e da oposição ao povo de Deus. Agora, vamos ao capítulo 26. Este capítulo é lindo e fala sobre a gratidão e a adoração a Deus através das ofertas. Moisés instrui o povo sobre o que fazer quando finalmente entrassem na terra prometida. Ao colherem os primeiros frutos da terra, eles deveriam colocar uma parte em um cesto e levar ao lugar que o Senhor escolheria para adoração. Lá, diante do sacerdote, o israelita deveria fazer uma declaração de fé e gratidão, relembrando sua história. Ele diria: meu pai foi um arameu errante,
referindo-se a Jacó, desceu ao Egito com pouca gente, mas ali se tornou uma nação grande, forte e numerosa. Ele continuaria lembrando a opressão no Egito, o clamor a Deus e a libertação poderosa que Deus operou, trazendo-os para uma terra que mana leite e mel. Só então ele ofereceria os primeiros frutos. Essa cerimônia não era apenas um ato de dar, mas de lembrar de onde vieram, o que Deus fez por eles e a fidelidade de suas promessas. É um convite para nós também. Nunca nos esquecermos das maravilhas que Deus fez em nossa vida. A segunda parte do capítulo trata dos dízimos. A cada 3 anos, o dízimo daquele ano deveria ser armazenado dentro das cidades e distribuído entre os levitas, que não tinham herança de terra, e também entre os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Era um sistema de seguridade social divinamente instituído. O povo deveria declarar diante de Deus que obedeceu a esse mandamento, cuidando dos necessitados, e ao fazer isso, poderiam pedir a bênção de Deus sobre a nação e sobre a terra. A generosidade e o cuidado com os vulneráveis são centrais para a adoração que agrada a Deus. O capítulo 27 nos leva a um momento muito solene e dramático. Assim que cruzassem o rio Jordão, o povo deveria erguer grandes pedras, caiá-las e escrever nelas todas as palavras desta lei. Essas pedras serviriam como um testemunho público e permanente da aliança de Israel com Deus. Em seguida, vem a famosa cerimônia no Monte Gerizim e no Monte Ebel. 6 tribos deveriam ficar no Monte Gerizim para proclamar as bênçãos, e as outras 6 no Monte Ebel para proclamar as maldições. Os levitas ficariam no vale entre as 2 montanhas. Eles proclamariam em alta voz uma série de 12 maldições, e a cada maldição, todo o povo deveria responder: Amém! Essas maldições eram direcionadas a pecados que muitas vezes são cometidos em segredo, como a idolatria oculta, o desrespeito aos pais, a remoção de marcos de divisa, enganar um cego, perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e outros atos imorais. A cerimônia deixava claro para toda a nação as graves consequências de desobedecer à lei de Deus. A palavra Amém significava que assim seja, uma concordância do povo com a justiça de Deus. Finalmente, chegamos ao capítulo 28, um dos capítulos mais poderosos e sóbrios de toda a Bíblia. Ele detalha, de forma explícita, as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. É um grande se. Se vocês obedecerem fielmente à voz do Senhor, seu Deus, então uma lista incrível de bênçãos viria sobre eles. As bênçãos prometidas eram abrangentes. Eles seriam abençoados na cidade e no campo. Os filhos, as colheitas e os rebanhos seriam abençoados. Seriam abençoados ao entrar e ao sair. Deus lhes daria vitória sobre seus inimigos. O Senhor abriria o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e abençoar todo o trabalho de suas mãos. Eles emprestariam a muitas nações, mas não tomariam emprestado. Israel seria cabeça e não cauda, estaria por cima e não por baixo. Essas bênçãos eram o resultado direto de uma vida de obediência e fidelidade à aliança com Deus. No entanto, o capítulo dedica um espaço muito maior para descrever as maldições que viriam como consequência da desobediência. Se eles não ouvissem a voz do Senhor e se desviassem de seus mandamentos, as consequências seriam terríveis. As maldições eram o exato oposto das bênçãos. Maldição na cidade e no campo. Cestas e amassadeiras amaldiçoadas. Filhos, colheitas e rebanhos amaldiçoados. Maldição ao entrar e ao sair.
A lista de maldições é longa e assustadora. Deus enviaria confusão, repreensão e destruição em tudo o que fizessem: doenças incuráveis, pragas, seca, calor, ferrugem. Os céus sobre suas cabeças se tornariam de bronze e a terra debaixo deles, de ferro, impedindo a chuva e a produção. Seriam derrotados diante de seus inimigos e espalhados entre todas as nações. Sofreriam opressão, roubo e loucura. Suas esposas, casas e colheitas seriam tomadas por outros. Seus filhos e filhas seriam levados cativos. O capítulo descreve com detalhes gráficos a fome extrema durante um cerco, a ponto de as pessoas comerem seus próprios filhos. Essas advertências severas não tinham o objetivo de apenas assustar, mas de mostrar a seriedade do pecado e a santidade de Deus. Era um chamado urgente ao arrependimento e à fidelidade. Estudar esses capítulos nos ensina muito. Aprendemos sobre a justiça, a compaixão e a integridade que Deus espera de nós em nosso dia a dia. Vemos a importância da gratidão, de lembrar das obras de Deus e de cuidar dos necessitados. E somos confrontados com a realidade de que nossas escolhas têm consequências. A obediência a Deus leva à bênção e à vida, enquanto a desobediência leva à maldição e à destruição. Para nós, hoje, que vivemos sob a nova aliança em Cristo, a obediência não é um meio de salvação, mas a resposta grata de um coração que foi salvo. Jesus tomou sobre si a maldição que merecíamos, para que pudéssemos receber a bênção da vida eterna. Que possamos, então, caminhar em obediência, não por medo, mas por amor àquele que nos amou primeiro. Espero que este estudo tenha abençoado sua vida. O que mais te chamou a atenção nesses capítulos? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu vou gostar muito de ler. E se você ainda não fez, se inscreva no canal e ative as notificações para continuarmos juntos essa jornada pela palavra. Que Deus abençoe sua vida.